Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu compartilho com você, neste dia que o Senhor fez, o texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos 14 e 15. Marcos 16, 14 e 15. Nos diz a Palavra de Deus, depois que Jesus havia então feito algumas aparições após a sua morte e ressurreição, a Bíblia nos diz, Marcos 16, 14 e 15. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante que o evangelista Marcos faça esse registro, num contexto em que Jesus censurou a fé dos seus discípulos, a incredulidade deles, a dureza de coração, quando ele já havia aparecido a Maria Madalena e feito algumas aparições a alguns dos discípulos, mas alguns discípulos não acreditaram na sua ressurreição, algo que ele já havia então falado. Mas então agora Jesus dá uma grande missão à igreja, a partir dos apóstolos, mas para toda a igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É bem certo também que teóricos estudiosos então afirmam que este ide de Jesus está dizendo também no termo grego indo. Quando vocês estiverem indo, ou seja, onde quer que vocês estejam. Mas é enfático também a expressão de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos também alvo dessa ação missionária movida pelo Espírito de Deus. Foi assim que Deus fez ao mover um grande servo dele, Ashbel Green Simonton, atendendo ao chamado do Senhor para a sua vida, para que ele viesse ao Brasil e como norte-americano ele pudesse pregar o evangelho. Outras tentativas, elas aconteceram através de calvinistas franceses que vieram aqui após o descobrimento do Brasil e depois de algum tempo vieram para tentar implantar a Igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso país. Não foram bem sucedidos, muitos deles foram mortos, traídos e mortos e jogados ainda vivos, com pescoços cortados, foram jogados vivos na Baía de Guanabara, no mar ali no Rio de Janeiro, ainda em alto mar. Bom, mas nós queremos pensar na grande missão de levar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho em todas as nações. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que neste ano comemora então 161 anos de organização, como comemorou no dia 12 de agosto de 1859, quando o missionário Ashbel Green Simonton desembarcou aqui para pregar o Evangelho. Nós comemoramos esses 161 anos. Nós temos a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Neste contexto, missionários que pregam o Evangelho em outras culturas, em outras nações, e atendem ao chamado do Senhor, de levar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, para que de todas as tribos, povos, línguas e nações, o Senhor Jesus seja nestas adorado, bendito e possa ser alvo da adoração e pregação pura do Evangelho. A história está aqui registrando quando no diário de Simonton, antes de atender ao chamado de Deus para esta missão transcultural, em deixar a sua nação, deixar os Estados Unidos, Simonton, que entrou no seminário de Princeton para um preparo teológico, para servir como pastor, ainda não tinha a direção de Deus para missões transculturais e para vir ao Brasil. Ele registra no seu diário, ele que entrou para o seminário de Princeton no segundo semestre de 1855. Ele registra de forma bela no seu diário
ao registrar na data 14 de outubro de 1855. Simonton registra: ouvi hoje um sermão muito interessante do Dr. Hodge sobre os deveres da igreja na educação. Falou da necessidade absoluta de instruir os pagãos antes de poder esperar qualquer sucesso na propagação do evangelho, e mostrou que qualquer esperança de conversões baseada em obra extraordinária do Espírito Santo, comunicando a verdade diretamente, não é bíblica. Esse sermão teve o efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário no estrangeiro. O pequeno sucesso que aparentemente apresentam as operações missionárias tem me levado a não pensar em ser missionário, mas vejo que estava enganado. Que os pagãos devem ser convertidos a Deus está claramente revelado nas Escrituras, e eu estou convencido de que o dia deles se aproxima rapidamente. Os que estão hoje trabalhando preparam um caminho, e Deus não deixará que seu trabalho seja em vão. Quem lança os fundamentos receberá galardão igual ao de quem faz o acabamento do edifício. Eu nunca havia considerado seriamente a alternativa de trabalhar no estrangeiro. Sempre parti do princípio de que minha esfera de trabalho seria em nosso país, ou seja, nos Estados Unidos, tão vasto e que cresce tanto, pois estou agora convencido de que devo considerar a possibilidade seriamente. E se há tantos que preferem ficar, não será meu dever partir? Se há tantos que preferem ficar, não será meu dever partir? Aqui Simonton registra que conviveu com dúvida no seminário onde estava fazendo o seu preparo para ser ordenado pastor. Mas Deus foi trabalhando estas dúvidas, Deus foi trabalhando as suas emoções. Assim também nós precisamos atender ao chamado de Deus conforme seja. Uns serão chamados para ficar na sua nação, outros serão chamados para ir a outras nações, a outras culturas, a outros povos, levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como Simonton termina este registro, não diário, mas termina este registro, ele questiona. E então ele diz: se há tantos que desejam ficar, não seria o meu dever partir? E ele vai se colocar nas mãos de Deus. Cenas dos próximos capítulos. Eu desejo até o final de agosto poder compartilhar com você o que é que a Bíblia nos fala e como foi que Simonton, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, viveu. Desejo que possamos olhar para a Bíblia e ver como Simonton procurou entender e buscar viver a vontade de Deus para a sua vida. Assim seja com cada um de nós. Que Deus faça de cada um de nós verdadeiros discípulos e missionários do Senhor Jesus, seja aqui no nosso Brasil, seja em outra nação, para onde Ele desejar nos levar. Que o nome de Jesus seja honrado e glorificado nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.